Salmo 147, versículo 3. E diz assim: sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelos seus nomes. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que, como nós estamos a ler, que Deus, Ele sara os quebrantados de coração. E não só sara, como Ele liga as suas feridas. E eu acho interessante o versículo 4 que diz: conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Quantos já tiveram a oportunidade de, assim, numa noite bem estrelada, olhar para o céu e tentar contar as estrelas? Já alguém tentou fazê-lo? Eu quero perguntar-lhe: você consegue fazê-lo? Já reparou que quanto mais nós olhamos para o céu, no início parece que está tudo escuro e que nós não conseguimos ver nenhuma estrela, mas de repente lá encontramos mais uma, e de repente já lhe perdemos a conta, sim ou não? É assim ou não é, irmãos? Hoje têm que me ajudar. É assim ou não é? Então é interessante que a Bíblia diz que Deus, Ele conta o número das estrelas, ou seja, Ele sim consegue contá-las e chama-as todas pelo seu nome. Então eu quero perguntar-lhe nesta manhã: se Deus conhece todas as estrelas, conta-as pelo nome, conta-as a todas e conhece-as pelo nome, pergunta a si mesmo: será que Deus me conhece a mim? Você pode fazer essa pergunta hoje. Vire-se para si mesmo e diga: será que Deus me conhece a mim? Oi, os irmãos hoje não estão comigo. Diga lá: será que Deus me conhece a mim? Agora pergunta a alguém que está ao seu lado: será que Deus nos conhece a nós? O que é que você acha? O que é que você acha, meu irmão? Diga comigo: sim, Deus me conhece a mim, ao pormenor, ao detalhe, Ele me ama. E diga a alguém que está ao seu lado: e Ele te ama, Ele te conhece, Ele te ama. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Sabe, hoje eu trago uma mensagem um pouco que eu creio que Deus também falou ao meu coração, e eu espero que eu possa também, e que o Espírito Santo nesta manhã possa falar com o coração de cada um. E chama-se a orelha cortada. Diga a alguém que está ao seu lado: a orelha cortada. E sabe, quando eu li sobre aquilo que eu vou falar com os irmãos, eu achei interessante, e este versículo hoje de Salmo 127, quando diz, 47 que eu li, diz que Deus conhece as estrelas e chama-as pelo nome. E isso fez-me perceber que realmente Deus, Ele se conhece as estrelas, quanto mais a nós. E há pequenos pormenores da nossa vida que às vezes nós nem nos apercebemos, mas que eles são responsáveis por mudar muitas coisas ao longo do nosso trajeto, ao longo da trajetória da nossa vida. E hoje nós vamos falar de um homem que teve uma situação na vida que em fração de segundos podia ter mudado toda a sua história. Eu não sei se isso já aconteceu consigo, mas eu quero que você possa identificar-se com este homem. Alguém que ele preparou toda a sua vida para uma coisa, ele sonhou, ele imaginou, ele estudou, ele preparou-se para algo e ele tinha uma perspectiva de que iria acontecer algo na sua vida, mas por um momento algo aconteceu que cortou com todos os seus sonhos. Alguém alguma vez já passou por isso assim na sua vida? Uau, muitas pessoas se identificam, então eu creio que hoje Deus vai falar ao seu coração. Então a mensagem que eu trago hoje é de esperança e restauração. Diga comigo: esperança e restauração. E esta passagem pequenina, ela está descrita nos 4 evangelhos. Então, para ajudar os irmãos, nós vamos ler os versículos dos 4 evangelhos, amém? Eu queria convidar-vos a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 26 e versículo 51. Mateus 26, 51. Nós vamos ler Mateus, vamos ler Marcos, vamos ler Lucas e vamos ver também João, pode ser? Mateus 26, 51 diz assim:
E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, à espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai, que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Vamos agora ver Marcos, capítulo 14, e avançarmos um bocadinho para a frente. Marcos, capítulo 14 e versículo 47. Marcos 14, 47 diz: e um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. Os teus irmãos hoje vão ouvir falar muito de orelhas cortadas, pode ser? Mateus, Marcos, vamos a Lucas. Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22 e versículo 50. Ainda estão comigo? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E agora veja João, capítulo 18 e versículo 10. João 18, 10. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Então diga comigo, Malco. Hoje nós vamos ouvir a história deste homem. O texto que nós vamos explorar, nós já vimos que está registado nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles registaram este acontecimento, como nós lemos. E se nós vimos, existem poucas diferenças entre as narrações dos 4 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas não dizem o nome de quem cortou a orelha de Malco, mas João é o único que diz que foi Simão Pedro. Não sei se os irmãos já viram aqueles memes que às vezes aparecem na internet e eles brincam muito porque o João é o apóstolo do amor, não é? O apóstolo do amor. Mas é o único que diz logo quem foi que cortou a orelha. Diz logo, ninguém disse o nome, nenhum dos apóstolos disse o nome, ninguém quis contar, mas o João, cheio do amor de Deus, disse logo, foi o Simão Pedro, ele é que fez isso. Então, estou a brincar, amém, irmãos? Mas também vemos que João então é o único que diz que foi Simão Pedro que cortou a orelha de Malco e Lucas é o único que diz, e tocando-lhe a orelha, o curou. Eu quero que os irmãos possam entrar comigo nesta noite. Esta noite é uma noite fundamental na vida de Jesus. Esta história passa-se naquela noite angustiante em que Jesus é preso no Getsémani. Jesus já tinha celebrado a ceia com os seus discípulos, agora ele dirige-se ao jardim do Getsémani, onde ele orou em agonia e sabemos que a Bíblia diz que até ele suou gotas de sangue. Então, veja, Jesus está naquele jardim, ele sabe que a poucas horas ele vai morrer, sabe o que vai acontecer e o seu coração já está apertado. Nós sabemos que ali Jesus pediu: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Então Jesus estava num momento angustiante. Também já tinha repreendido os seus discípulos porque ele tinha pedido: orem, e eles adormeceram. Quantos já adormeceram a orar? Quase todos nós, não é? Só não adormece a orar quem não ora. Todos nós a orar já adormecemos, talvez um pouco, mas os discípulos, era de noite, eles estavam cansados e Jesus disse: vocês nem uma hora aguentam. Jesus estava num momento extremamente angustiante. Nesse momento, no meio da madrugada, aparece Judas, o traidor. E vêm com guardas enviados pelos sacerdotes e pelos fariseus. Sabemos que o objetivo era prender Jesus. E como era noite e estava escuro, Judas tinha combinado com os guardas que ele daria um beijo àquele que era Jesus. E assim foi. Ele chegou e ele beijou Jesus. E Jesus disse: com um beijo tu me traz. E quando os guardas vieram prender Jesus, algo acontece. Já lemos nos 4 evangelhos. Pedro, aquele mais perspicaz, aquele mais impulsivo, ele arranca da espada e corta a orelha a um dos homens que veio
prender Jesus, a Malco. O que é que Jesus faz naquela mesma hora? Jesus restaura a orelha de Malco e coloca novamente no lugar. Então, o que é que nós podemos aprender com toda esta história? Diga comigo, a orelha cortada. Primeiro, quem é este homem? Vamos ver Lucas 22, 50. Nós já lemos, mas será bom nós pegarmos para sabermos exatamente quem é Malco. Lucas 22, 50 diz, e um deles feriu o servo do sumo sacerdote. Diga comigo, servo do sumo sacerdote. Então, Malco era alguém que servia o sumo sacerdote, almejando um dia se tornar um sacerdote. Para se tornar um sacerdote, só para os irmãos entenderem toda a trajetória de Malco, para se tornar um sacerdote, a pessoa tinha que se dedicar de 5 a 8 anos da sua vida ao estudo da Tora. Então, ele já tinha passado esse processo de estar 5 a 8 anos da vida dele ao estudo da Tora, que era a lei de Moisés. Tinha que dedicar-se ao trabalho no templo. E o servo do sumo sacerdote também acompanhava o sumo sacerdote o tempo inteiro. Ele era um discípulo desse sumo sacerdote. Além de tudo isto, o sumo sacerdote, para se tornar um sacerdote, ele tinha que preencher requisitos da lei. Eu quero dizer, porque é que eu hoje trago esta mensagem? Eu creio, e eu quero que os irmãos confirmem se também creem, eu creio que nada em Deus é por acaso. Você crê nisso? Olha aí para o seu irmão e veja como ele foi tão maravilhosamente formado. Sim? Seja audaz e diga, você encontra na vida, neste mundo inteiro, alguém igual a si? Igual ao seu irmão? Deus, diga comigo, é detalhista. Eu creio. Deus é detalhista. Deus sabe todos os pormenores. Deus coloca todas as coisas alinhadas. Deus olha para cada um de nós e todos nós temos características diferentes dos outros. É ou não é? É assim ou não é, irmãos? Somos todos diferentes, todos tão especificamente criados, tão maravilhosa a obra de Deus. Já você olha para toda a criação e vê como ela é única, como há algo maravilhoso em tudo que foi criado por Deus. Você foi criado por Deus? Levanta a sua mão bem alta e diga, eu sou criação do próprio Deus. E na sua palavra, nada é por acaso. Você não está aqui por acaso, você não está nesta terra por acaso, você não nasceu neste tempo por acaso. Há um propósito para a sua vida, há um propósito para a minha vida, há um propósito para o tempo em que fomos criados, há um propósito para todos nós. Levante mais uma vez a sua mão ao céu e diga, eu tenho propósito em Deus. Às vezes nós falamos muito de propósito, as pessoas não encontram ou não sabem verdadeiramente o seu propósito, mas tudo isso é uma caminhada de aprendizagem em Deus. Mas quando você encontra Jesus e você tem um encontro com Jesus, tudo começa a fazer sentido na sua vida. Amém? Os irmãos estão curiosos sobre Malco? Eu estava muito curiosa quando comecei a estudar a vida de Malco e agora entendo como Deus faz tudo ao pormenor. Vamos ler Levítico, capítulo 21. Levítico é o terceiro livro da Bíblia no Velho Testamento, portanto, vamos a Levítico 21, versículo 17. E eu estava a dizer aos irmãos que o servo do sumo sacerdote, para se tornar um sacerdote, ele tinha que preencher os requisitos da lei. E Levítico 21, 17 fala-nos desses requisitos. Veja, fala a Arão dizendo, ninguém da tua semente nas suas gerações, em quem houver alguma falta, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Então, isto era um dos requisitos. Ninguém da tua semente nas suas gerações, ele está a falar a Arão porque ele era o sacerdote, em quem houver alguma falta, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Veja Levítico 21, versículo 21. Estamos lá. Nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Falta nele não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Veja a primeira característica de um sacerdote: não podia haver deformidade.
não podia haver qualquer defeito. Vamos ver. Quando Malco é atacado por Pedro, não é? Quando Pedro lhe passa aquela espada na orelha, a partir daí, Malco passa a ter uma deformidade física, sim ou não? A partir desse momento, ele sabe que já não cumpre as características que precisava de ter para ser um sacerdote. Diga assim comigo, ui. Imagine Malco. Malco toda a sua vida esperou ser um sacerdote. Malco estudou para ser sacerdote. Malco trabalhou para ser sacerdote. E de repente, num momento, em segundos, ele fica sem um dos requisitos que necessita ter para ser um sacerdote. Os irmãos estão comigo ainda? Vamos continuar. O sacerdote então não podia ter nada deformado no seu corpo, não podia ter nenhum defeito físico. Malco preparou-se a vida inteira para ser um dia um sumo sacerdote. Mas naquela noite, Malco saiu para prender Jesus e perdeu a sua orelha direita e ficou deformado. Os irmãos ainda estão comigo? Uau! Pela lei de Moisés, Malco agora não poderia ser um sacerdote. Malco não poderia mais alcançar o objetivo da sua vida. Entenda isto, Malco tinha planos, Malco tinha sonhos, Malco tinha projetos, Malco tinha uma perspectiva e em segundos tudo foi destruído. Eu não sei se você já passou por isso na vida. Coisas que nos sucedem e que nos cortam as perspectivas da vida. Coisas que nos acontecem em que o inimigo entra de rajada na nossa vida e nos rouba os sonhos e os planos que Deus tinha para a nossa vida e pelos quais nós estávamos a trabalhar. Malco representa aqui qualquer um de nós que tantas vezes somos surpreendidos na vida por algo que nos ultrapassa e que estraga o percurso que estávamos a trilhar. Às vezes uma enfermidade. Às vezes um problema, uma circunstância negativa que não contávamos, que não esperávamos e que nos tiram o foco daquilo que nós queríamos atingir. Malco representa aquelas pessoas que por causa às vezes de um passado difícil, por causa da rejeição que sofreram, por causa da culpa que sentem, por causa de abandono, qualquer coisa que já viveram e que fê-los sentirem-se cortados. Eu não vou perguntar, porque eu sei que esta história nos faz pensar. Eu creio. A mim me fez pensar também. E não vou perguntar para que erga a sua mão, mas quero que nesta hora você possa refletir. Será que em algum momento da vossa vida você se sentiu cortado? Sentiu como algo que aconteceu na sua vida, algo que o inimigo lançou sobre a sua vida e que fez com que você perdesse os seus sonhos, perdesse a sua visão para o futuro, perdesse aquilo que você estava a anelar, a desejar. Alguém já passou por isso? Eu disse que não ia fazer isso, mas eu vou. Sabe porquê, irmão? Porque eu acho que isso nos ajuda a identificar-nos uns com os outros. Às vezes, na nossa vida, há situações que acontecem que naquela hora estragam. Naquela hora nós sentimos o corte, sentimos que fomos cortados, que as coisas não eram para ser assim, mas de repente foram assim. Diga aí a alguém que está ao seu lado, não te assustes, a orelha foi cortada, mas isto vai mudar. Diga, como eu costumo dizer, diga, isto no final é para melhorar. Sim? Os irmãos estão muito tensos, irmão, é assim ou não é? Nós já lemos e o mal que foi curado, portanto regozije-se, alegre-se. Vocês estão a pensar na orelha cortada e já estão ali envolvidos nisso, não é? Eu também fiquei assim. Então, às vezes nós sentimos que algo cortou a sua vida e impede-o de viver os planos de Deus. Sabe, hoje você também pode sentir-se assim, ou já ser sentido assim em algum momento da sua vida. Em algum momento você se sentiu cortado. Mas eu quero dizer-lhe uma coisa que nós já lemos e que nós já vimos e que se hoje nós conseguirmos entrar naquele jardim e entrar naquele lugar, nós podemos saber que o encontro com Jesus, nos mesmos segundos que Ele perde a sua orelha, os mesmos segundos Jesus intervém e restaura todas as coisas.
Eu quero dizer-lhe que um encontro com Jesus pode transformar a sua vida. Um encontro verdadeiro e genuíno com Jesus pode transformar todas as coisas. Pode curar toda a orelha cortada. Pode restaurar toda a sua vida. Pode mudar o curso da sua história. Porque Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E a sua presença continua aqui neste lugar. Continua na sua vida. E se você em algum momento hoje diz, eu sinto-me cortado. Eu sinto que houve coisas na minha vida que me cortaram. Que me impediram de viver todos os planos de Deus. Hoje diga comigo, Jesus entra na minha vida e vem restaurar, curar o meu coração e ligar-me às feridas. Por isso eu comecei por ler aquele salmo no início, porque Ele cura os quebrantados do coração e Ele sara as nossas feridas, Ele liga as nossas feridas. Onde Jesus está presente, vidas são transformadas, sonhos são restaurados. Jesus restaurou a orelha de Malco e deu-lhe uma oportunidade para alcançar os seus sonhos. Quantos querem a sua orelha restaurada? Diga comigo assim, vamos em sentido figurado, mas dizemos, Jesus, restaura a minha orelha. Amém? Agora escute. Malco teve um encontro com Jesus bem diferente daquilo que ele tinha esperado. Malco vai para prender Jesus, mas ele sai de lá com uma experiência sobrenatural de Deus. Sabe, eu não sei se você eu creio que sim, todos nós, na altura principalmente da Páscoa, que é onde nós também já estamos a chegar, nós vemos aqueles filmes, não é, da crucificação de Cristo, e muitos dos filmes que nós vemos, quando acontece esta parte de Malco, a coisa até fica mais assim, com a câmara lenta, não é? Vê-se Pedro, e a orelha, e ele, e de repente Jesus mete a mão, e ele... É assim ou não é? Mesmo a movie, mesmo assim, uau! Aquilo depois, alta cena, tipo, começa tudo em câmera lenta e depois... E começa tudo outra vez mais rápido. É assim ou não é? Vocês já viram esse episódio ou não? Eu, quando comecei a estudar isto, e comecei a ler, e comecei a ir à Bíblia, para trás, para a frente, eu pensei, uau! Aquele Malco, a Bíblia, eu já vou dizer isso, mas a Bíblia não fala mais dele. Nós não sabemos mais o que é que aconteceu com Malco, mas eu posso ter a certeza em meu coração, e se não é certeza, pelo menos é uma esperança viva, de que aquele homem foi completamente transformado. Ele teve ali uma experiência a seco mesmo, perde a orelha, é cortada a sua orelha, todos os seus sonhos caem por terra naquele momento. Ele sabia as regras. Ele sabia que a partir dali, já o que ia ser da vida dele? Não era o que ele tinha programado. Mas de repente Jesus intervém sem falar, só tocando no seu corpo. Ele é totalmente restaurado. Ele é totalmente curado. Eu quero dizer, um encontro com Jesus na sua vida pode mudar todas as coisas. Pode mudar toda a sua trajetória. Pode mudar os seus sonhos. Mas você precisa hoje de dizer, Jesus, sara a minha orelha ferida. Amém? Então, um encontro com Jesus e com o seu poder pode transformar a sua vida, pode dar-lhe novas esperanças, pode dar-lhe uma nova luz, pode dar-lhe uma nova história. Sabe, também é interessante pensar que Malco, ele estava a andar na direção errada. Malco estava ao serviço do sumo sacerdote Caifás, corrupto, cheio de maldade e inveja. E ainda que ele tivesse a intenção correta de ser um sacerdote da casa de Deus, ele estava no caminho errado. Amém? E sem saber, ele estava a ir na direção contrária à vontade de Deus. Na verdade, Malco era um homem que se encontrava no meio das pessoas erradas, a defender a causa errada e a envolver-se com as pessoas erradas. Precisamos ter cuidado com quem andamos. Posso ouvir um amém? Precisamos ter cuidado com as pessoas com quem nos envolvemos, porque às vezes é isso mesmo que corta a nossa vida. Às vezes é isso mesmo que faz com que a nossa vida não seja ou não vá no rumo que Deus tinha preparado para nós. São as nossas decisões, são as pessoas com quem nós nos rodeamos, é as situações em que nós nos envolvemos. Mas Malco, ele estava realmente... Ele estava, como se costuma dizer, com a intenção certa. Eu acho que nós
todos nós, ou muitos de nós, em algum momento da nossa vida também tivemos esta experiência de buscar a Deus à nossa maneira. Quem é que se identifica com isso? Buscamos a Deus à nossa maneira, como a religião nos ensinou, como as pessoas disseram, como a vida correu. Nós e dizemos, não, eu conheço a Deus à minha maneira. Mas a Bíblia mostra-nos que não há essa coisa da nossa maneira. Diga a alguém que está ao seu lado, não é à tua maneira. Não procuras Deus e não encontras Deus. Diga-lhe, não encontras Deus à tua maneira. Muitos de nós procuramos preencher vazios, preencher espaços emocionais, através de muitas coisas, tentando chegar a Deus à nossa maneira. Ou então tentamos procurar outras coisas para que aparentemente dizem que vai chegar a Deus, mas que são mentira do diabo para o enganar, para o ferir, porque a Bíblia diz que o ladrão, o inimigo, não vem senão para roubar, matar e destruir. Só Jesus veio para nos dar uma vida com abundância. Mas hoje em dia as pessoas buscam muitas coisas, as pessoas procuram muitas coisas e dizem, não, eu vou ali, eu faço assim, eu faço muita coisa. Mas não fazem olhando verdadeiramente para a palavra de Deus. Eu não posso procurar Deus à minha maneira, porque Deus deixou-me uma palavra que diz como é que eu o posso encontrar. Eu não posso dizer, mas eu faço à minha maneira. A tua maneira não conta quando as regras foram ditadas pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Ele é que sabe como nós podemos chegar a Ele. Não sou eu, nem é nenhum de nós que pode dizer a Deus como chegar até Ele. Ele é que entregou o seu próprio Filho Jesus. A Bíblia diz, e nós sabemos que Deus amou o mundo, Deus amou a sua vida, a minha vida, de uma forma tão maravilhosa que Ele deu. Ele entregou o seu Filho por nós. O único caminho para chegarmos ao Pai chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Diga comigo, o único caminho para chegarmos ao Pai é através de Jesus Cristo. E muitas vezes nós procuramos Deus à nossa maneira, mas não existe isso da nossa maneira. Nós vemos em João capítulo 4 o exemplo de uma mulher que muitos de nós conhecemos, a mulher samaritana. É interessante quando nós lemos sobre esta mulher, quando ela se encontra com Jesus. E nós não vamos ler toda a passagem, mas quando ela se encontra com Jesus e ela começa a estabelecer um diálogo, ou melhor, Jesus começa a estabelecer um diálogo com ela, há um momento em que ela percebe que há algo diferente nele. Ela diz, vejo que és profeta. Ela estava a dizer, eu vejo que há alguma coisa em ti que vem da parte de Deus. E quando ela se apercebe disso, irmão, ela fala com ele sobre adoração. Ela diz, olha, os nossos pais ensinaram-nos que nós devemos orar num monte, eles dizem que nós devemos orar no outro. Onde é que nós afinal devemos adorar? E sabe, isso mostra uma coisa naquela mulher. Ela tinha sede de Deus. Ela queria perceber como chegar até Ele. Ela estava na dúvida, ela não sabia bem em que monte devia adorar, porque uns diziam uma coisa, outros diziam outra. Mas Jesus vem com uma novidade. Jesus vem dizer, olha, há um tempo e este é o tempo em que não importa se adoras num monte ou noutro, porque Deus vai levantar verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Já não é um lugar físico, é o teu coração entregue a Ele. Essa mulher, a Bíblia mostra-nos, e há uma parte do diálogo com Jesus que ele diz, olha, vai e chama o teu marido. E ela diz, não tenho marido. E ele diz, disseste bem, porque tiveste 5 maridos e o que tiveste agora não é teu. Sabe, isso mostra-nos uma alma insatisfeita. Essa mulher tinha uma alma insatisfeita. Ela sempre estava à procura de consolo. Ela sempre estava à procura de amor. Há muitas pessoas nesta terra, nesta sociedade, neste mundo, que elas estão em busca de amor, em busca de aceitação. Mas eu quero dizer, só Jesus pode verdadeiramente saciar a sua sede. Só Jesus pode completar todas as suas falhas. Só Jesus pode curar toda a orelha cortada. Todo o momento em que você se sentiu cortado. Todo o momento em que o inimigo se levantou na sua vida para o impedir de cumprir os propósitos de Deus. Só Jesus vem e pode verdadeiramente restaurar a sua vida. Não há nada nesta terra, não há ninguém, não há outro nome, não há qualquer outra coisa. Só Jesus pode saciar a nossa sede.
Aquela mulher experimentou várias coisas. Aquela mulher, ela tinha tido um marido, outro marido. Nós não sabemos porquê, como, quem errou, não importa. O que importa é que a vida dela estava destroçada. Eu não sei como está a sua vida, mas eu sei que há pessoas no mundo que estão destroçadas. Pessoas que o inimigo fala constantemente aos seus ouvidos: mata-te, faz isto, tua vida não importa, não há nada, tu não vales nada. Se tu estás aqui nesta manhã e tu dizes: eu já senti isso, eu quero dizer-te, eu quero apresentar-te a única pessoa que pode curar todo o corte que sentiste na tua vida. Amém? Você pode aplaudir a Jesus por isso hoje, porque Ele é o único que pode sarar. Essa mulher samaritana, ela tinha uma sede de Deus. Tanto tinha que quando ela percebeu que Jesus devia ser alguém vindo de Deus, ela pergunta-lhe: olha, como é que eu chego a Deus? Como é que eu posso adorá-lo? Porque essa era a sede dela. Ela tinha um interesse por Deus. E sabe, muitas pessoas têm um interesse por Deus. Elas querem Deus, mas procuram nos lugares errados. Procuram nas fontes erradas, procuram Deus à sua maneira, tentam preencher os vazios do seu coração com tantas coisas. Mas quando Jesus chega, quando Jesus intervém na vida de uma pessoa, tudo pode mudar. A história daquela mulher também mudou. Nós sabemos que aquela mulher, ela quando percebeu que ele era o Messias, ela não duvidou mais, ela correu contando a todos. A vida dela foi transformada e a vida de Malco foi totalmente transformada. Malco, ele também desejava seguir a Deus, sim ou não? Ele estava a estudar, ele estava a preparar-se para ser um sumo sacerdote, mas ele escolheu a forma errada. E quando ele se vê frente a frente com Jesus, eu não sei, irmão, mas pense comigo nesta manhã. Você, com todos os seus cortes na vida, com todas as suas fraquezas, com todos os momentos que você diz: esta situação cortou-me, esta situação impediu-me de chegar mais à frente, impediu-me de ser aquilo que esta situação, eu noto, há pessoas aqui neste lugar que dizem: eu sei que hoje eu estou numa posição e poderia estar noutra por causa de um corte. Eu sei que hoje podia estar a viver outra coisa, mas em algum momento eu fui cortado. Alguém, eu estou a fazer-me entender nesta manhã, os irmãos, sim? Entenda, Malco, ele quando tem um encontro com Jesus, frente a frente com ele, em poucos segundos ele sentiu isto: acabou a minha vida, acabou a minha história. Já não posso mais ser aquilo que eu pensava que ia ser, meus sonhos caíram por terra. Eu não sei se você alguma vez, em algum momento da sua vida, mas eu creio que há momentos em que nós dizemos: não vale mais a pena, já não posso ser aquilo que eu pensava, já não vai ser, algo mudou. Agora diga comigo: mas Jesus pode mudar todas as coisas. Então quando Jesus encontra-se com Malco, Malco vê as duas coisas acontecerem: ficar sem esperança e ao mesmo tempo restaurar a sua esperança. Sabe, hoje Deus está a dar-nos uma oportunidade, a mim e a si, para nós sairmos do caminho e da direção errada e entrar com liberdade num novo e vivo caminho que Jesus construiu para nós através do seu sacrifício. Leia Hebreus capítulo 10 e versículo 19. Diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia, diga comigo, ousadia. Ousadia. Ousadia significa que nós temos força, que nós temos coragem, que nós temos uma certa audácia. Temos ousadia para quê? Para entrar no santuário. Através de quê, irmão? Do sangue de Jesus. Não há outra forma de você chegar à presença de Deus. Não há sacrifício algum que você faça que o possa chegar à presença de Deus. A Bíblia diz-nos que é a palavra de Deus. Entra com ousadia. Pelo sangue de Jesus Cristo, pelo sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. Seguinte, por favor, pelo novo, diga comigo, novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Seguinte, cheguemo-nos, diga comigo, cheguemo-nos. Sabe, a Bíblia está a dizer: olha, entra com ousadia. Vais mediante o sangue de Jesus Cristo.
O sangue que foi derramado naquela cruz deu-te acesso. Então cheguemos-nos a Ele como? Diga-me como, irmão? Com um verdadeiro coração. Deus está à procura de verdadeiros corações. Oh, eu tenho aqui verdadeiros corações diante de mim, irmãos. Deus está à procura de corações genuínos, de corações verdadeiros, com uma inteira certeza de fé. Quantos homens e mulheres de fé estão aqui nesta manhã? Homens e mulheres de fé, tendo o coração purificado da má consciência, o corpo lavado com água limpa. Veja, a palavra de Deus nos limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Retenha firme no seu coração esta esperança, que podemos entrar pelo novo e vivo caminho que Jesus abriu para nós através do sangue de Jesus Cristo. Eu vou dizer de novo, irmão, não há outra forma de chegar a Deus. Não há outra pessoa que você pode usar. Não é através de obras, de sermos boas pessoas. Nós precisamos aceitar o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós na cruz. E agora escute isto para terminar em termos da orelha. Então o sonho e o objetivo de Malco era se tornar sacerdote. Só que aconteceu algo que ele não contava. Naquela noite, quando ele vai prender Jesus, Pedro tira a espada e corta a orelha direita de Malco. Em João 18:10 diz especificamente que é a orelha direita. João 18:10 diz: então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Então, a Bíblia diz, e eu gostava que os irmãos abrissem agora comigo em Êxodo, capítulo 29, e versículo 20, Êxodo 29, 20. Diz assim: e degolarás o carneiro e tomarás do seu sangue e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre a ponta das orelhas direitas dos seus filhos, como também sobre o dedo polegar das suas mãos direitas e sobre o dedo polegar dos seus pés direitos, e o resto do sangue espalharás ao redor. Então veja, a Bíblia diz, isto é mais uma das regras para os sacrifícios. E diz então que quando houvesse um sacrifício, teria que se colocar sobre a ponta da orelha direita de Arão, o sacerdote, e sobre a ponta das orelhas o sangue. Veja, sobre que orelha? A direita. A Bíblia diz que na cerimónia de consagração do sacerdote, o sangue era passado na ponta da orelha direita. Então, veja só, Malco não fica só sem a orelha. Malco fica sem a orelha que era necessária para o sacerdócio. Uau! É que nada, eu creio que nada é ao acaso. Quando ele fica sem a orelha, não é uma orelha qualquer. Então, todas as vezes que o sacrifício se iniciasse, era necessário que o sacerdote fosse ungido antes de se apresentar perante o altar do Senhor. E isso depois também está em Levítico. Então veja, quando Pedro comete este ato contra Malco, ele perde um dos requisitos para ser um sacerdote. Ele perde a sua orelha direita. Eu quero dizer, não sei se você já se sentiu assim, que perdeu algo importante, que era importante para você continuar esta vida bem. Faltou-lhe talvez o amor, talvez lhe tenha faltado a aceitação, talvez lhe tenha faltado a paternidade, talvez algo perturbou na sua infância, talvez ouviu palavras que lhe foram dirigidas, que foram duras e que cortaram com muita coisa. Escute, irmãos, as palavras, diz a Bíblia que as palavras têm poder. E muitas pessoas às vezes crescem a ouvir palavras duras. Tu nunca vais conseguir, tu não vales nada, tu nunca vais ser. A criança pode até ter sonhos, mas ela tem sempre gravado em sua mente que ela nunca vai poder prosperar, que ela nunca vai conseguir. Às vezes, discussões, já em adultos talvez, palavras. Nós sabemos que as palavras podem ferir muito mais do que outra coisa qualquer. Às vezes acho que as palavras podem ferir mais do que um corte na orelha. É ou não é? Mas as palavras podem muitas vezes ser esse corte na orelha. Então,
por causa muitas vezes de palavras, de coisas que foram ditas, proclamadas sobre a vida das pessoas, as pessoas sentem que foram cortadas, que há algo que as impede de prosperar, há algo que as impede de caminhar, há algo que lhes falta, há algo que está ali no seu interior e que não está a deixá-lo prosseguir. Eu quero dizer-lhe, talvez você um dia até recebeu uma notícia inesperada e que interrompeu algo. E nós carregamos muitas vezes tantas cargas, carregamos ao longo da nossa vida. E muitas dessas cargas são fruto do pecado, são fruto de erros, são fruto de decisões, são fruto de violência. Para Malco, era como se naquele momento toda a sua vida, toda a sua preparação, todos os seus sonhos caíssem ao chão. Malco, quando fica sem sua orelha, ele fica sem perspectiva de vida. Nesta manhã, o Espírito Santo, diz a Bíblia, que Ele é o nosso sarador, Ele é o nosso consolador. Jesus disse, eu vou para o meu Pai, mas eu não vos vou deixar órfãos. Eu vou enviar outro consolador. E no original, a palavra outro é allos, que significa outro da mesma espécie. É como se Jesus estivesse a dizer, olha, eu vou embora, a minha presença física já não está aqui. Mas o Espírito Santo, que é igual a mim, Ele estará com todos vocês. Jesus teve um encontro com Malco, Malco teve um encontro com Jesus e hoje tu e eu podemos ter um encontro com Jesus através do Espírito Santo. Se você puder, baixe a sua cabeça diante de Deus nesta hora. Eu quero levá-lo a que você possa pedir ao Espírito Santo. Escute, há muitas coisas que Deus pode fazer e há muitas coisas que eu podia trazer até si nesta manhã. Eu podia falar-lhe que nós somos vencedores em Cristo, que Ele nos ama, que Ele nos quer levar a lugares altos. Mas sabe, nenhum de nós pode avançar se sentir cortado. Nenhum de nós pode avançar se o Espírito Santo não operar uma obra em sua vida. Eu quero dizer, nesta manhã o Espírito Santo está aqui. Eu creio, porque desde o início Deus me falou aquele salmo, que Ele cura os quebrantados de coração e Ele liga-lhes as feridas. Se hoje tu, aí no teu lugar, tu podes pedir ao Espírito Santo, Espírito Santo, mostra-me. Ou então você sabe claramente qual foi o momento, qual foi a palavra, o que é que cortou a sua vida. E você pode pedir, Espírito Santo, sara as minhas feridas. Eu quero dizer-lhe, não é você sentir, hoje eu não estou aqui para lhe dizer, olha, você foi cortado e acabou. Muito pelo contrário, Malco foi cortado, mas Jesus o restaurou. E se você hoje está aqui, você diz, há um momento, há coisas na minha vida que muitas vezes até me vêm à memória e que eu senti esse corte para a vida, senti que não me deixou ser tudo o que Deus queria para mim, fazer tudo o que Deus queria que eu fizesse hoje. O Espírito Santo está presente aqui neste lugar. Ele vai começar a curar o teu coração, porque a Bíblia diz que nós lemos que Ele sara os quebrantados de coração, são aqueles que se rendem. Sabe, irmão, vir à casa de Deus ao domingo de manhã não é só um lugar é um lugar de encontro com Deus. É um lugar de cura. Você pode ser curado nesta manhã. Você pode ser curado na sua alma. Há momentos que são cruciais da nossa vida, que marcam a nossa trajetória, que nós não nos conseguimos esquecer porque há um corte na nossa vida em relação a isso. E hoje o Espírito Santo, além de te lembrar, se tu rendas o teu coração, Ele está pronto para te curar. Escute isto, irmão, não é para você ficar a pensar, pronto, é isso mesmo, estou cortada. Não, é para você dizer obrigada, Espírito Santo, porque hoje eu posso ser curada como Jesus curou Malco naquela hora e todos os seus sonhos e projetos e planos tinham caído por terra, mas através do encontro contigo, tudo mudou, tudo foi restaurado. Eu quero dizer-lhe outra coisa, irmão. Quando eu falo de sonhos e projetos, não é só aquilo que você imaginou na sua cabeça. Eu estou a falar de propósito de Deus para a sua vida. Estou a falar daquilo que Deus, na sua eterna
e maravilhosa omnisciência. Ele sabe que você pode e Ele quer que você faça. Mas o inimigo, diz a Bíblia que ele é o inimigo das nossas almas. Às vezes ele traz coisas durante a nossa trajetória para nos ferir, para nos quebrar, para nos cortar. Mas hoje o Espírito Santo pode e quer restaurar a tua vida. O Espírito Santo hoje quer restaurar, porque Ele cura os quebrantados de coração. Ele hoje está aqui para ligar as tuas feridas. Tem liberdade na casa de Deus. Tem liberdade agora nesta manhã. Não tenhas medo, o Espírito Santo está aqui. Sabe, para Malcolm era como se naquele momento toda a sua vida caísse por terra. E talvez hoje você tenha muitas coisas que o faça sentir como o Malcolm se sentiu quando perdeu a orelha direita. Talvez você já tenha perdido coisas na sua vida, pessoas até na sua vida, ou sentido de uma forma que é como que o chão lhe saísse de debaixo dos pés. E naquela hora era como se alguém estivesse a dizer a Malcolm: olha, acabou a tua vida, já não chega, já não vale nada, já não podes fazer nada daquilo que tinhas pensado, já não serves mais. Eu não sei se você já ouviu declarações dessas, se calhar ouviu outras. Tu não podes, não vais conseguir, tu não vales. Às vezes não ouvimos de outros propriamente, mas o inimigo fala à nossa mente. Talvez você se tenha encontrado com uma enfermidade que chegou e que abanou as estruturas da sua vida. Mas eu quero dizer-lhe, o Espírito Santo está aqui para curá-lo, toda a dor emocional, física, e curá-lo, transformá-lo em nome de Jesus Cristo. Oh Espírito Santo, cura, Senhor, cura, Espírito de Deus, cura. Se nesta hora tu dizes: eu me sinto cortado nesta relação, nesta situação, se também sabes que é fruto de pecado, se foi um momento em que tu também erraste, hoje tem liberdade na casa de Deus para dizer: Pai, perdoa-me e restaura-me como tu restauraste aquela orelha de Malcolm. Restaura-me, Senhor, cura-me. Quero ter um encontro contigo como Malcolm teve com Jesus. Quero ter um encontro contigo hoje. Obrigada, Espírito Santo. Tu estás a fazer a obra hoje neste lugar. Tu estás a curar, estás a sarar feridas, Senhor. Talvez você já tenha ouvido até na sua mente: ninguém te ama, tu não vales nada, tu não vais conseguir. Tudo setas do inimigo para derrotar-te, setas, porque a Bíblia diz isso mesmo, que ele só vem para roubar a tua vida, para matar a tua vida, para destruir-te. Mas eu quero dizer-lhe e dar-te boas novas nesta manhã, que ainda que o inimigo se levante, maior é Deus que está contigo. Maior é Deus que está contigo do que o inimigo que está neste mundo. E Deus está para sarar-te, Deus está para curar-te. Oh Espírito Santo, cura os nossos corações, Senhor, de todo o momento em que pelo pecado, pelas mentiras do diabo fomos cortados na nossa vida. Mas Tu tens o poder de restaurar todas as coisas, Espírito Santo. Tu tens o poder de curar o meu coração, a minha vida, o meu corpo. És Tu, Espírito Santo. És Tu, Espírito de Deus, que nos curas e saras o Teu povo, Senhor. Sara-nos, Espírito de Deus. Espírito de Deus. Espírito Santo, eu te peço nesta manhã, vem curar aqui corações, Senhor. Deixa que o Espírito Santo te ministre.
Deixa que o Espírito Santo trabalhe no teu coração. Há pessoas aqui nesta manhã que estão exatamente a lembrar-se daquilo que foi o corte na sua vida. Deixa que o Espírito Santo te cura. Deixa que o Espírito Santo te restaura. E não penses, eu quero dizer-te, há pessoas que podem pensar e que estão a pensar nesta hora, mas já foi, já está cortado, já não há nada a fazer. Eu quero dizer-te, o Espírito Santo hoje está aqui para fazer tudo novo. Está a fazer tudo novo na tua vida. Está a fazer tudo novo no teu coração. Está a fazer tudo novo. Está a dar-te uma nova oportunidade. Rende-te a Ele neste dia. Rende-te a Ele nesta manhã. Não permitas mais, não dês mais lugar ao diabo, não dês mais lugar ao inimigo. Coloca a tua vida em ordem hoje. Diz: Espírito Santo, onde quer que tenha sido esse corte, hoje restaura-me, restaura-me, restaura-me. E algo novo Deus está a ponto de fazer na tua vida. Algo novo Deus está a criar em tua vida. Algo novo Deus está a desatar sobre a tua vida. Deixa que o Espírito Santo, não resistas a Ele, não resistas à obra do Espírito Santo. Há aqui pessoas nesta manhã, eu vou dizer isto, há pessoas aqui nesta manhã que sentem que esse corte aconteceu porque as suas expectativas foram frustradas. Você foi desiludido. Você se sentiu desiludido com algo que você tinha colocado expectativa. Você se sentiu desiludido com algo que cortou até toda a sua inocência. Você tinha uma inocência e de repente você foi desiludido, e isso fez-lhe dizer nunca mais. Aliás, eu vou dizer isso aqui. Há pessoas que, por causa desses cortes que aconteceram na sua vida, declararam para si mesmos nunca mais. Fizeram como que pacto, que votos secretos, e disseram: nunca mais eu deixo isto, nunca mais me vou aproximar, nunca mais me vou envolver na obra de Deus, nunca mais vou fazer, por causa de cortes, por causa de desilusões. Mas hoje eu quero dizer-te, o Espírito Santo está aqui para curar o teu coração. Quantos podem sentir que o Espírito Santo está hoje aí trabalhando em sua vida, trabalhando em seu coração? Oh, Espírito Santo, Espírito de Deus, cura, Espírito de Deus. Oh, faz a tua obra neste lugar, Senhor. Faz a tua obra em cada vida, faz a tua obra em cada coração. Começa a render-te a Ele hoje, começa a render-te. Se puderes ficar de pé, se puderes te ajoelhar, faz como te sentires melhor, mas começa a render-te a Ele e a pedir: Espírito Santo, cura a minha vida. Espírito Santo, cura-me. Espírito Santo, porque eu quero dizer-te, quando o Espírito Santo te cura, quando o Espírito Santo te sara, algo novo começa a brotar na tua vida. Hoje é dia de coisas novas. Deus quer fazer algo novo em ti, mas tu precisas de te render. Precisas de te render e dizer: Espírito Santo, eu não quero mais viver assim. Eu quero que tu, Espírito de Deus, me possas curar hoje. Cura-me, Espírito Santo. Oh. Espírito de Deus, enche todo este lugar e vai uma vez mais. Espírito de Deus, enche todo. Rende-te a Ele, não importa nada hoje, não importa nada, simplesmente rende-te ao Espírito Santo. Deixa que Ele te cure. Começa a clamar a Ele por essa cura. Começa a clamar a Ele por essa cura em tua alma, em teu corpo. Oh, Espírito Santo, com poder, com poder, vai uma vez mais e enche este lugar com poder, com poder, vai uma vez mais e enche a minha vida com poder, com poder, vai uma vez mais, enche a minha vida com poder,
que o Espírito Santo te cure hoje. Deixa que o Espírito Santo sare a tua vida. Não fiques indiferente ao seu mover. Não fiques indiferente à sua presença. Ele está aqui hoje. Ele quer sarar. A Bíblia diz que Ele cura e sara os quebrantados de coração. Precisamos de quebrantar nosso coração diante dEle. Espírito Santo. Eu quero dizer-lhe mais uma coisa que agora me veio ao coração. Deixe-me dizer isto. Talvez seja duro, mas quero dizer-lhe, também há coisas que acontecem que provocam um corte na nossa vida e nós levamos isso connosco porque nós não perdoamos. E sempre recordamos aquele corte. Irmão, quero dizer-lhe, o perdão liberta-o a si. Não liberta quem o feriu. Não tem nada a ver com quem o feriu, tem a ver consigo. Perdão é decisão do coração, dizer, eu perdoo. Eu perdoo as palavras que me disseram, eu perdoo aquilo que me feriu, eu perdoo a quem me ofendeu. Eu sei que é duro, irmão, eu sei que é forte, mas eu quero dizer-lhe, o perdão liberta-lhe a si, liberta-o a si. Se você sente, se você com o Espírito Santo hoje está a mostrar-lhe lugares, momentos, horas em que houve esse corte na sua vida, eu quero dizer-lhe, se isso foi também, e você sente que você precisa de libertar o seu perdão, liberte-o agora. Sim, liberte-o agora. Diga, Espírito Santo, você não tem que esperar para amanhã, para ir pensar para casa. Não, faça-o agora. Diga, Espírito Santo, eu perdoo. Eu liberto essa pessoa que me ofendeu, que me feriu. Essa pessoa que disse essas palavras que cortaram a minha vida. Senhor, eu perdoo. Deixe que Deus o restaure nesta hora. Deixe que Deus o restaure agora. Oh, Espírito Santo, obrigada. Eu só posso agradecer-te, Espírito Santo, porque a obra é tua. Espírito Santo, eu só posso agradecer-te porque tu estás, eu creio que tu estás a curar quebrantados de coração, Senhor. Estás a curar aqueles que se rendem a ti hoje, Senhor. Que estão a trazer diante de ti tudo o que foi um corte na sua vida. Mas que hoje, Senhor, tu estás a restaurar, a restaurar, a restaurar, a restaurar. Oh, Espírito Santo. Arde o meu coração aos teus pés, entrego o que sou. Este é o lugar da minha segurança, onde ninguém me pode magoar, e me perdoaste. Chegaste à tua presença, me levantaste, e hoje eu prostro-te a adorar. E não há lugar mais alto, maior, entregue-se, renda-se à sua presença. Estar aos teus pés. Estar a teus pés, não há lugar mais alto, maior. Estar a teus pés, estar a teus pés, não há lugar mais alto, maior. Estar a teus pés, é aos teus pés, é na sua presença. Você encontra restauração e cura nesta manhã. Oh, Deus está trazendo cura ao seu coração, cura até ao seu corpo físico. À medida que você vai libertando o seu perdão, à medida que você vai entregando tudo ao Espírito Santo e permitindo a obra dele em sua vida. Oh, prostrado aos teus pés. Aos pés de Cristo, e ali permanecerei diante da tua presença. Aos teus pés,
onde eu encontro vida. Oh, é aos pés de Cristo, renda-se a Ele neste dia. E ali permanecerei aos pés de Cristo. Não há lugar mais alto, maior, ali aos pés de Jesus, teus pés, onde podemos ser curados, onde podemos ser restaurados. mais alto, Oh, Espírito Santo, cura-nos, estar a teus pés. estar a teus pés. Oh, Espírito Santo, obrigada, Senhor. Obrigada, Espírito de Deus. Estás a trazer cura aos quebrantados de coração, Senhor. Estás a ligar as suas feridas. Estás a restaurar tudo o que estava perdido, Senhor. Aleluia. Quantos podem aplaudir a Jesus? Sua doce presença nesta manhã. Eu queria que os irmãos abrissem comigo ainda 1 de Pedro, capítulo 5 e versículo 8. Quantos podem sentir que o Espírito Santo está a trabalhar em sua vida? Aqui alguém? 1 de Pedro 5, 8. E Deus está a continuar a fazer, amém? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Diga comigo, sóbrios. Sabe, sóbrios é nós estarmos atentos, é nós estarmos com todos os nossos sinais em alerta. Quando uma pessoa está debaixo de uma influência do álcool, por exemplo, ela não está sóbria. Porquê? Porque ela não consegue discernir, ela não consegue pensar bem, ela não tem os seus sentidos todos apurados. Sede sóbrios, vigiai. Quero deixar-lhe esta lembrança hoje. Diga a alguém que está ao seu lado, vigia. Ser sóbrio. Ser sóbrio é nós estarmos atentos, vigilantes. Porquê? Irmão, porque temos um inimigo. E esse inimigo não é o seu irmão, não é o seu vizinho, não é a sua esposa, não é. O inimigo é o diabo. É ou não é? Diz a Bíblia que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Claro que o inimigo vai usar pessoas, situações, mas o inimigo, diz a Bíblia, que ele anda como um leão, bramando, a ver quando é que nos pode. Sabe quando é que ele faz? Essas coisas que ele faz, são aquelas que nos provocam a ferida, que nos provocam a orelha cortada. Então diga comigo outra vez, sede sóbrios, vigiai. Nós precisamos de ser sóbrios e vigiar. Quem sabe em algum momento da sua vida, e eu creio que o Espírito Santo já começou a trabalhar nisto aqui, também você sentiu que foi cortado em sua orelha, não literalmente, como Pedro cortou a orelha de Malco, mas nos seus sonhos, naquilo que Deus já tinha falado na sua vida, atrasos daquilo que Deus já tinha prometido, e tudo criado às vezes pela nossa desobediência, tudo criado às vezes pelo pecado. Cortar a orelha no sentido em que obstáculos se levantaram para que você não cumprisse os planos de Deus. Talvez você tenha sonhado, algo não correu bem, talvez você tenha sido surpreendido na sua vida por uma enfermidade que lhe roubou anos de vida e de paz também. Talvez em algum momento você tenha sentido ou sente rejeição, medo e tantos outros sentimentos que paralisaram a sua vida e impediram de avançar. Mas sabe o que ressalta na história de Malco, e eu quero ressaltar hoje aqui, é que um encontro com Jesus muda toda a trajetória da sua vida. Você pode dizer assim, mas eu já sou crente. Irmão, nós podemos ser e devemos ser crentes até ao final da nossa vida, mas sempre necessitamos de um encontro com Ele. O encontro com Jesus não foi há 20 anos quando eu aceitei Jesus. O encontro com Jesus tem que ser diário. Eu aceitei Jesus talvez há 15 anos ou mais, não sei fazer contas agora, mas há mais talvez.
Tem que ser 20, porque eu já faço anos este ano. Portanto, há 20 anos eu aceitei Jesus, mas eu ainda sinto a necessidade de me encontrar com Ele. E você? Você sente necessidade de se encontrar com Ele? Ou você acha que já sabe tudo? Veja lá se a cara do seu irmão é cara de quem sabe tudo. Se for cara de quem sabe tudo, dê-lhe assim um abracinho, mas diga-lhe: não, meu irmão, tu não sabes tudo. Mas como ninguém tem essa cara, mas podemos abraçar na mesma. Você pode abraçar aí alguém que tem ao seu lado e diga-lhe: não sabes tudo. Não sabes tudo. Mas todos os dias, diga-lhe, todos os dias, necessitas de um encontro com Jesus. E todos os dias a trajetória da tua vida pode ser mudada. Porque quando Jesus entra, quando Jesus se encontra contigo, tudo é restaurado. Tudo é restaurado. Sabe, quando nós muitas coisas faltam-nos quando nós não temos um encontro com a paternidade de Deus. Ao longo da nossa vida nós vamos acumulando todos esses sentimentos. Nós também abrimos portas ao inimigo, através do pecado, das más decisões, e tudo isso vai levar a uma vida cortada. Mas quando Deus envia Jesus à terra, foi não só para nos dar a hipótese de um dia irmos para o céu. Jesus, quando Ele veio à terra, Ele veio abrir um caminho para o céu, sim? Ele veio dar-nos a oportunidade. Deus, lá já no início, o plano de Deus era viver eternamente com o homem. Mas o pecado cortou. Veja só. O pecado cortou essa oportunidade que nós tínhamos. O que é que Jesus fez? Prometeu a vinda de Jesus. A cada corte, Jesus restaura. A cada corte, Deus prepara a restauração. A relação com Deus, a comunhão com Deus foi cortada. Deus prometeu enviar Jesus. E quando Jesus vem, Ele abre um caminho não só para irmos para o céu um dia vamos para o céu. Sim, irmãos, um dia vamos encontrar-nos no céu. Diga a alguém que está ao seu lado: olha, a tua casa deve ser linda. Deve ser linda lá no céu. E diga-lhe assim: olha, não penses que não me vais deixar lá entrar. Eu vou entrar na tua casa, eu vou-me alegrar, sei lá, no escorrega que tens lá em casa, e também vou convidar-te para vires à minha. Vamos divertir-nos no céu, porque Jesus abriu um novo e vivo caminho para chegarmos lá um dia. Diga-lhe: um dia vamos para o céu. Que alegria será esse dia. Mas diga-lhe: mas até lá, Jesus chamou-te para viveres uma vida como? Em abundância, de vida eterna, de paz, de gozo, de alegria, de vitória. Mas diga-lhe assim também: não te iludas. Eu não estou a dizer que vais ter uma vida tranquila, quieta e sem problemas nenhuns. Oi? Quem é que diz? É verdade. Essa vida não existe. Diga-lhe: olha, acorda. Vida sem dificuldades, sem lutas, não existe. Alguém concorda comigo? Alguém diz: eu sei o que é isso, lutas e dificuldades, eu conheço isso. Alguém, quem é que não conhece? Talvez aquele bebê que anda aí, esse não conhece o que é uma luta, ele nem sabe bem o que é, mas ele passa por elas também, mas ainda não tem discernimento. Quem sabe o que é lutas e dificuldades? Mas diga-lhe ele: sabes a boa nova? As boas notícias que Jesus trouxe é que se tu tens a Ele na tua vida, tu não precisas de mais nada. Tu podes passar por lutas, por dificuldades, mas tu tens Ele na tua vida. Se o tens a Ele na tua vida, se o tens a Ele na tua vida, oh, tu és totalmente curado, transformado, tu nunca estás sozinho. A grande diferença entre o ímpio e aquele que crê é que entre o ímpio e aquele que crê é que aquele que crê jamais está sozinho. Diga-lhe assim: encontramos-nos no céu um dia, porque aqui e agora vamos desfrutar da vida abundante que Jesus nos deu. Amém? Amém? Quando Deus enviou Jesus à terra, não foi só para isso, para irmos para o céu, mas para vivermos uma vida de abundância. E agora eu quero dizer-lhe: com Ele, com Jesus na nossa vida, não há cortes que possam durar para sempre.
Não há feridas que Ele não possa sarar. Ele pode tudo. Um dia Ele disse: Marta, Marta, eu não te disse que se tu creres, tu verás a glória de Deus. Diga-lhe assim: basta crer e eu verei a glória de Deus. Na vida, dia a dia, em cada momento, em cada situação, eu verei a glória de Deus. E sabe, quando eu estava a estudar esta lição, eu peguei no livro de Mateus e comecei a desfolhá-lo. E a cada ação de Jesus, eu apontei-a. Só peguei no livro de Mateus. Se eu fosse pegar na Bíblia toda, ficávamos aqui a noite toda. Mas eu peguei no livro de Mateus. E em João diz que se fossem registados todos os feitos de Jesus, isto havia para aqui livros e mais livros e mais livros. Portanto, nós nem temos acesso a todas as coisas que Jesus fez. Mas eu quero que agora você me ouça. Sabem, quando você desfolha, algo assim. Quando você faz assim à Bíblia, só num Evangelho, e se calhar passou-me alguma coisa, eu quero dizer-lhe, Jesus curou leprosos, que não podiam viver sequer em sociedade. Jesus devolveu vista aos cegos. Ele curou mudos, libertou endemoninhados, acalmou tempestades, levantou paralíticos, sarou toda a espécie de enfermidade, multiplicou pães e peixes, andou sobre o mar, levantou aqueles que se afogavam, perdoou pecados, abençoou crianças, deu força aos que não tinham força, deu esperança ao que estava cansado, ressuscitou mortos, ensinou-nos a verdade, abriu o caminho e deu a sua própria vida por nós, morreu e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele continua a curar, a libertar, a dar vida. Jesus é o mesmo. Jesus é o mesmo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O que Ele fez em cada história, em cada pessoa, aquilo que Ele fez, Ele continua a fazer em si, em si, em si, em ti, porque Jesus continua vivo, continua real. Jesus está aqui, Jesus não muda, Ele é eterno, é para sempre. Jesus vive, Jesus reina, Jesus reina. Ele continua a operar na tua vida. Somente crê, 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 crê. E nada é impossível para o nosso Deus. Nada é impossível para Ele. Oh, Jesus. Jesus, Ele é o mesmo. Ontem, hoje e para sempre, Jesus. Aleluia. Você pode dar um grito de vitória aí no seu lugar. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aleluia. Os irmãos não têm paciência. Sabe, quando tudo parecia estar acabado para a vida de Malco, quando parecia não haver mais solução, entenda isto. Eu sei que vou dizer de novo, mas pense naquele lugar, pense naquele momento fatídico, quando Jesus entra na vida de Malco ali, quando entra na história de vida dele. Entenda, Malco não era crente, Malco não era um discípulo, Malco era o inimigo de Jesus. Malco estava ali em nome daqueles que iriam prendê-lo. Mas Jesus não julgou aquele homem. Jesus não disse: não te vou curar porque tu não és dos meus. Jesus continuou com aquele olhar de amor. Ele restaura aquela orelha, Ele restaura aquele homem, Ele restaura os seus sonhos perdidos. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele não vem para nos julgar, não vem para nos condenar, Ele vem para perdoar os nossos pecados, Ele vem para restaurar as nossas vidas. Você e eu só precisamos de uma coisa. Diz a Bíblia, essa coisa nos é pedida, que é impossível agradar a Deus sem fé. Você e eu precisamos de fé. A fé para nos aproximarmos dEle, a fé para chegarmos até Ele de coração humilde. E para terminar, irmãos, a Bíblia não nos informa, como eu já vos disse, o que aconteceu com este homem depois deste episódio. Mas aquilo que nós podemos compreender é que do dia, assim, naquela noite,
em fração de poucos segundos, Malco tem a orelha direita cortada, com ela tem os projetos, os sonhos cortados, mas ele também estava diante do único que tinha o poder para restaurá-lo. Jesus restaurou a orelha de Malco e ele restaurou toda a sua vida naquele segundo. E sabe, o milagre de Malco, segundo o que nós lemos na Bíblia, foi o último milagre terreno, no ministério terreno de Jesus. A seguir a isso, ele vai pegar na sua cruz, ele vai... Mas sabe qual foi a última, pelo menos a última intervenção que Jesus tem para levar mais uma pessoa ao céu? Na cruz. Ele cura Malco, passa todo aquele processo de dor, sofrimento, carrega uma cruz pesada por mim e por si. Amém? Por mim e por si. Pelo Malco e por todos os outros. E no final ele lá na cruz ainda restaura mais uma vida. Ainda lhe diz, olha, ainda hoje nos encontramos no paraíso. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Diga a alguém que está ao seu lado, sabes, Jesus não desistiu de ti, por isso estás aqui. Diga ao outro, Jesus não desistiu de ti. Jesus não desistiu de ti, por isso tu estás aqui. Sabes, Jesus quer restaurar tudo aquilo que foi cortado. E quando Ele o faz, Ele coloca no seu coração a esperança. A esperança. Quem sabe, hoje aqui você é um Malco e teve um encontro com um Pedro cortador de orelhas. Um inimigo que em algum momento cortou a sua história, tentou frustrar a sua vida, mas eu quero terminar a dizer-lhe, ainda não é o fim. Você pode sair do seu lugar e dizer a alguém, a muitas pessoas que você encontra pelo caminho, ainda não é o fim, 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 ainda não é o fim. Porque Jesus vai restaurar aquilo que foi quebrado, vai curar o que está ferido, vai colocar tudo em ordem na sua vida. Não permita que o inimigo destrua mais a sua vida. Não permita que o inimigo corte mais a sua vida. Permita hoje que o Espírito Santo faça a obra maravilhosa. Permita que Jesus o abrace nesta manhã com o seu poder redentor na sua vida. Diga-lhe, não é o fim, não é o fim, não é o fim. Jesus tem algo novo para ti. Hoje Ele te restaura, hoje Ele te liberta, hoje Ele cura as tuas feridas emocionais e físicas. Hoje Jesus traz um renovo, hoje Jesus traz algo, uma alegria, uma paz sobrenaturais à tua vida.